porque os camponeses estaban muito organizados, as organizações operárias, a esquerda política, e os governos foram pressionados. O governo de Freire, democrata cristão, fez uma reforma agrária grande, e depois chegou Allende que generalizou a reforma agrária, foi geral. Em outros países como México, que já tinha reforma agrária, foi ampliada. Em outros países as leis foram simplesmente umas leis de colonização, como em Paraguai. Mas, em teoria, todos os países de América Latina tinham reformas agrárias. Mas, como vocês sabem, Kennedy foi assassinado em 1962, entrou Johnson e mudou a política e voltou à política anterior. Então, clausuraram as reformas agrárias, começaram a tentar clausurar, a impedir as reformas agrárias. Conseguiram em alguns países. Caso de Brasil mediante o golpe de Estado, lembra, no ano 64 que foi o golpe de Estado em Brasil, reinicia a guerra, e não é coincidência, era a mudança da política dos Estados Unidos, que eles tinham favorecido o acordo de paz de 1958, que não era muito democrático, mas tinha conseguido uma estabilidade relativa, e passaram a considerar que tinham que atacar as supostas repúblicas independientes, e atacaram las repúblicas independientes entre aspas. Y como esas personas eran guerrilleros que sabían luchar, se mudaron nuevamente en guerrilleros. Sabían dar una lucha guerrillera y fueron los que criaron las guerrillas actuales. En ese momento del año 64. Después fueron apareciendo otros movimientos guerrilleros. Primero apareció llama Unidad FARC, después o EPL, que ya no existe, que entró en los acuerdos de paz del año 91, después se creó o ELN, que ainda existe, después o M19, que salió de un grupo de FARC y de un grupo del movimiento General Rojas Pinilla, que tenía sufrido un fraude electoral en los años 70, y apareció esa guerrilla, que era una guerrilla urbana, o M19, inicialmente una guerrilla urbana. Mas, nesse momento, a situação da guerrilha tinha já um programa muito mais político de esquerda marxista, poderíamos falar, influenciado altamente pela Revolução Cubana, mas mais influenciado pela Revolução Cubana estava a omissão militar dos Estados Unidos, porque se eles não atacam essas as repúblicas independientes, não começa a luta das guerrillas. Começou porque atacaram. E os gringos falavam que como os cubanos tinham a doutrina do foco que popularizou Regis Debray, um teórico francês, falando que o problema da revolução é fazer um foco guerrilheiro e que de aí se espalharia a revolução, e tentavam teorizar o que passou em Cuba como se um foco guerrilheiro espalhou a revolução, mas tal vez en Cuba pasó ao contrário, que un grande movimiento popular, no qual pertencía a Fidel Castro, voltou para a luta armada e tinha já um apoio popular muito grande e por isso conseguiu vencer, ¿no? Mas os gringos pensavam que essas repúblicas independientes podían ser el foco de que falaban los cubanos, mas não eran, mas mudaron a tentar ser depois de que foram atacados, ¿no? Mudaron en grupos guerrilleros que ainda existen, que não provocaram o foco que esperavam os doutrinários do foco guerrilheiro, mas também não têm sido derrotadas como foram derrotados muitos focos guerrilheiros na América Latina. Entre outras porque tinham uma experiência de luta guerrilheira, tinham certo apoio camponês, e existia em Colômbia um problema real de lutas pela terra, contra o grilagem de terra, contra o despojo de terra, contra os deslocamentos forçados de população, e por isso cresceram e se desenvolveram vários movimentos guerrilheiros que não puderam ser derrotados e que em tentativas de reprimir, como foi o governo de Turbay, de destruir, conseguiam acrescentar-se mais, porque as medidas repressivas que causavam estes governos causavam um impacto contrário e terminavam causando um apoio maior da população. Isso foi compreendido nos anos 80 por Belisario Betancourt, que ganhou as eleições presidenciais no ano 82, subiu à presidência oferecendo fazer um tratado de paz com as guerrilhas e estabeleceu negociações com as FARC, com o M19, com o movimento Quintín Lame, que era uma guerrilha indígena, depois com o EPL,
y comenzó a avanzar esas negociaciones, más esas negociaciones se atrapalearon de más después de que OM-19 intentó tomar el Palacio de Justicia, o tomó Palacio de Justicia en Bogotá, y el ejército atacó Palacio y quemó Palacio, y murieron los guerrilleros, más también los magistrados de la corte, los jueces, y también lo público que estaba en el Palacio. Se quemó Palacio, y eso pues creó un clima de ultraguerra en la Colombia. Prácticamente estuvieron a punto de fracasar cualquier tratado de paz, y fue un retroceso que ainda no se recupera a Colombia de eso. Simultáneamente con eso, en esos tratados de paz, se llegó a un acuerdo con la FARC y antes de la cuestión del Palacio de Justicia en el año 84, pero lo cual al FARC se comprometía a un proceso para depor las armas, para dejar las armas. Y el primer paso de ese proceso era la creación de un movimiento político que se llamó Unión Patriótica, lo cual iban a entrar parte de los guerrilleros que se retiraban de la guerrilla para ir a ese movimiento, y también cualquier una de las fuerzas políticas que quisiera entrar. Entonces varios movimientos políticos de izquierda y principalmente el Partido Comunista aceptaron entrar en ese movimiento de la Unión Patriótica, y se formó el movimiento de la Unión Patriótica. Entró por primera vez en una elección parlamentaria para el Congreso de la República, consiguieron 12 diputados y 3 senadores, casi todos fueron asesinados. Casi 4.000 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados. Todos los prefeitos